Amor ao Esporte tá de volta e, Carla, vamos pular pro Você Sabia, pro Agenda da Semana logo. Eu acho que de Muay Thai o pessoal já tá sabendo, todo mundo falou, tá tudo muito bonito, né? Pois, você me deixou agora surpresa, Diego, porque criou a maior expectativa em todo mundo doido pra ver você lutar no Muay Thai. Eu já pedi o Guaraná, a Coca-Cola. Mas eu acho que já deu, assim, já tá suficiente, entendeu? Talvez não tenha ficado bom ao nível do programa, aí, entendeu? Melhor não. Não, Diego, no outro bloco você tava autoconfiante, a gente quer ver, a gente confia em você. Carla, melhor não. Não, gente, roda aí, bora ver, Diego. Não tem problema, você já passa vergonha assim. Nossa! Agora chegou a hora desse repórter que vos fala mostrar um pouco da habilidade nas artes marciais. O que nós vamos fazer, professor? Sequência, você vai uma sequência simples. Tá. Direto, cruzado. É, mas não foi moleza, viu? Os alunos mais jovens fizeram um corredor para batizar o novo aluno. Moleque ali não aliviou não, viu, Carla? O negócio aqui tá feio, viu? Bora lá, vamos lá então. Bate a canela, vamos. Um, dois. Canela, canela. Eu tô com medo de bater forte. Peraí, só um pouquinho. Eu tô com medo de bater forte no professor. Mentiroso! Porque depois ele vai querer descontar, então vai ficar feio, né? Até o professor Isaac treinou comigo. Mas aqui, assim como em todas as artes marciais, o objetivo é trazer a disciplina e fazer do esporte uma grande válvula de escape. Direto, cruza. Tá de boa. No final, a galera aprovou a minha primeira aula. E já que a gente viu o Diego contando um pouquinho pra gente sobre o Muay Thai e tentando também aprender a luta, a gente quer discutir e aprofundar o tema agora com o Watson Arantes. Eu sempre erro o nome dele, viu, gente? Até tentei pronunciar. Não, foi legal. Foi perfeito. O Adson. O Watson. Não é o Watson nem o Watson, não. Não. O Adson mesmo. Psicólogo. E como você já trabalhou muito com projetos sociais, o Diego mostrou isso pra gente na matéria, eu queria saber quais os benefícios que na área do esporte esses projetos podem trazer para essas crianças ou adolescentes que estão em vulnerabilidade social. Olha, é muito importante e as coisas têm que ser bem planejadas e bem observadas. Então eu trabalhei muito tempo como supervisor de estágio com os alunos de psicologia e ali tínhamos as dificuldades naturais na sala de aula, entendeu? Em que com adolescentes e crianças indisciplinados, e foi lá no esporte que a gente trabalhou essas questões relacionadas à disciplina, à espontaneidade, à criatividade. Então é muito importante não só com crianças e adolescentes com vulnerabilidade social, mas também com jovens e crianças de um modo geral. Então é muito importante. Agora, Watson, eu estava lembrando de um documentário que tem no Netflix, viu, gente? Chama Champs, Campeões. Apesar de não falar de Muay Thai, fala de luta, de boxe. E conta um pouquinho da história, da infância, do Mike Tyson, do Bernard Hopkins e também do Evander Holyfield. E o que eu achei interessante é que, em comum, a infância deles foi bem difícil. Tem como a pessoa ressignificar a própria vida? Eles falam em más escolhas, eles falam em adversidades. Há como mudar essa trajetória? Por isso, a intervenção de políticas públicas nessa área. Então, não é só a questão de conteúdo da gramática, da matemática e do português, mas os jogos em escola e nesses lugares é muito importante, porque esses sujeitos, né, que você nominou aí, foram sujeitos que teve uma vida sofrida, uma vida relacionada à violência, né, à violência doméstica, à relação de abandono e de desafeto. E aí, lá naquele lugar, quer dizer, naquela intervenção, aí o que a gente está falando de jogos, fez com que ele despertasse para boas escolhas e não para más escolhas. O próprio documentário cita, no final, mostra o Evander Holyfield convida o Mike Tyson para participar de um projeto social, mesmo depois daquele episódio, né, do Tyson ter mordido a orelha dele. E isso acontece então também, né? Na nossa matéria o Diego falou do professor, pessoas que depois vão doar o que aprenderam para justamente ajudar os outros. É claro, isso é uma palavrinha que a gente tem que falar bem bonito, se chama gratidão.
Acho que a gratidão ela é muito importante, quer dizer, essas pessoas elas estavam em dificuldades, elas estavam em sofrimento e aí esse despertar através dos jogos, né, faz com que esse sujeito perceba que ele também pode ser um agente de mudança. Então a gratidão nesse sentido é visto aí, né? E aí a importância aqui também para uma reflexão em que a gente tem que cuidar desse sujeito. E aí, obviamente, batendo na tecla, o Estado é responsável por isso, Carla, porque a partir do momento em que tenha temas transversais, artes, teatro, jogos lúdicos ou futebol, basquete, relacionados aí, faz com que esse sujeito ele se sinta participante. E aí vai desenvolver a criatividade, o raciocínio lógico, o respeito pelo outro, o limite, porque disciplina, ela te dá liberdade. Se você tem disciplina de estudar, você vai ter a liberdade de saber o conteúdo. E eu quero aproveitar também e fazer uma última pergunta relacionando o filme Champs, porque o Bernard Hopkins, ele fala muito dos empresários. Que, na verdade, esses boxeadores, esses lutadores de Muay Thai, quando eles vêm de uma condição menos favorecida e começam a ganhar muito dinheiro, eles têm que também se precaver e saber que tem gente que vai querer passar a perna. E como é que você vê isso da parte psicológica, né? Alguém que não tinha nada ou tinha pouco, começa a ter muito, lidar com fama, com inveja, E isso, Carla, não só com essa questão de boxeadores, mas de jogadores, de cantores que de uma hora para outra eles ficam no estrelato, né? De apresentadores, quem sabe, né? Ela vai, né, para... Né? Mas é isso. E aí, então, tem que ter muito cuidado, né? Porque o que é o sucesso, né? O que é o dinheiro, o que é que compra, né? Então, esse sujeito que vem do nada e, de repente, ele está na mão de alguém que é inescrupuloso. Tá vendo? Ele também erra, tá gente. Bom? E essa palavrinha essa palavrinha não é fácil. Seu nome é mais fácil. Meu nome é mais fácil. E aí, então, realmente, esses sujeitos, eles têm que tomar cuidado, porque a gente vê ícones, né, do futebol que se perdem por causa da fama, né, por causa desse sucesso e sofrem muito quando passa esse momento de sucesso. Então, a importância, realmente, eu acho que no trabalho que vocês tiveram, na fala até da Adriana Bernardes, da psicóloga do esporte, talvez ela tenha falado sobre isso, a importância de ter ali aquele apoio, né, psicológico, para que a pessoa perceba que quem está assistindo, quem está vendo o que ele faz, não sabe quem é ele na verdade. Então é o resultado ali. E aí tem que tomar cuidado que a fama ela é efêmera, né? E aí e que o sujeito não é, e que a vida não é. Então tem que ter outros lados, né? E a gente você tem seu filho, que a gente estava conversando um pouquinho aqui, ela falando em off que o filho dela está fazendo natação com 4 anos e ela está adorando ver o filho, né? Então você tem uma vida, eu tenho uma vida, então a gente tem que realmente preservar essa vida. E aí, obviamente, você trabalhando com esse sujeito, né, para que ele tenha um equilíbrio psicológico, ele vai aproveitar muito mais esse momento dele da fama. Muito obrigada pela participação, Watson. Acertei? Eu é que agradeço. Que ótimo, viu, gente? Ele citou a Adriana Bernardes, a professora da PUC Goiás, doutora em psicologia, participou do nosso primeiro programa. Você pode também assistir pelo YouTube, TV Brasil Central, só entrar na nossa playlist Amor ao Esporte. Tá vendo, Diego? Foi bom rodar a matéria. Você recebeu aplauso no final, o pessoal gritou amor ao esporte, todo mundo aí entrosado. Eles gostaram porque arrumaram alguém pra bater, né? Porque quem bate esquece, quem apanha não, viu, galera? Eu tô lembrando. Mas a galera me recebeu bem lá, fiz uma aula com eles, tô todo dolorido. Sabe o que eu aprendi? Me diga. Aprendi além de qual apanhar, remédio tomar depois de uma pancadaria dessa, viu? Gente, mas isso é verdade, viu? Até pra cair, a gente tem que saber cair, tem que saber apanhar e tem que saber chamar o próximo bloco. A gente volta já já.